seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio, quinto episódio, né, minha amiga Alcione? 15 Do nosso. episódios. No instante Isso, passa, né? é. A gente tem a nossa programação aí. Até o final do ano, a gente vai estar junto aqui, falando sobre essas etapas tão difíceis do relacionamento humano, né? Do relacionamento consigo própria. Mas manda aí, o que é o tema de hoje, Cris? Então vamos lá. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Aqui é o nosso quadro Terça com Elas, que vai ao vivo aqui no Instagram, toda terça-feira às 8h20 da noite, com reprise no nosso canal de podcast, lá no Spotify, sempre às quartas, e no canal vizinho, que eu não posso citar o nome aqui por conta de restrição da plataforma, é sempre uma semana depois. Então, para que você não fique com defasagem no recebimento do conteúdo, eu te convido a estar sempre conosco aqui no ao vivo para você, né, digamos assim, assimilar a nossa energia, o nosso conteúdo, enfim, terminar a noite com chave de ouro. E o tema da nossa semana o que será? Como ativar a sua autoconfiança? Você já deve ter ouvido falar alguma frase, um ditado assim: não confio nem na minha própria sombra, quem dirá confiar no outro? Será que você é essa pessoa? Será que você conhece essa pessoa? Então, se você se identificou com o conteúdo ou conhece alguém assim, também compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas possível, porque hoje a gente vai tratar esse tema e de dizer como ele está impactando na construção e no desenvolvimento da sua autoestima. O que mais, minha amiga? Além dessa frase, desse ditado popular, o que mais as pessoas costumam falar e não estão se dando conta de que isso também impacta a sua autoconfiança? Quem tem ciúmes ama, né? Isso é uma grande pergunta aí que ciúme é prova de amor. Quem tem ciúme é porque ama de verdade. Então, o que é que você acha, Cris? Você acha que isso realmente é alguma verdade ou é só um dito popular? O que é que você acha? Eu vou falar a minha experiência própria. Por muitos anos eu ouvi isso e acreditei como verdade. Era uma crença. Se a gente for lembrar aí das aulinhas da formação Master Love, crença enraizada, crença disposicionada. Então, ela era uma crença que eu ainda não tinha me dado conta de quanto ela impactava de forma negativa. Depois que a gente foi se especializar nesse assunto, que eu entendi que eu precisava ressignificar. Então, sim, é uma crença negativa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, né? Se você também ainda não me conhece, não conhece o meu trabalho, meu nome é Cris Placides, eu sou especialista em relacionamentos e intimidade, também terapeuta vibracional, e aqui nesse espaço eu trago sempre o conteúdo relacionado à autoconfiança, porque sem autoconfiança você definitivamente não consegue construir relações saudáveis e também prosperidade na sua carreira e, consequentemente, na sua área financeira. E você, minha amiga, se apresente um pouquinho aqui para as amigas e os amigos que ainda não conhecem o seu trabalho. Quem é você? Eu sou Alcione Amaral, uma Master Love por formação, analista comportamental DISC, transformando a vida de mulheres, salvando mulheres daquela fase de que elas vão morrer porque terminaram o relacionamento, ativando a autoestima e a valorização pessoal de tantas mulheres nesses últimos anos de trabalho aí, venho transformando vidas, e isso é um prazer, isso é uma satisfação pessoal. Então, estar com você hoje aqui só afirma essa minha missão, esse meu propósito, fazer as mulheres se relacionarem bem com elas mesmas e depois com o mundo lá fora. Afinal de contas, né, você nunca vai ter um relacionamento saudável se você não aprender a se relacionar bem com você primeiro. Corretíssimo, minha amiga. É para a gente dar prosseguimento aqui, tá, pessoal que estiver chegando aí e os demais também que forem ouvir no gravado. Nossa proposta aqui é sempre de fazer um bate-papo com no máximo duração de 1 hora. Normalmente a gente estoura um pouco por causa de acerto da conectividade, que a internet sabe como é que era. Mas a gente se compromete aqui a trazer um bate-papo não muito extenso, até porque para não cansar os ouvidos de vocês, que a gente está no final de dia, né? E isso daqui
reforçando, não é uma aula, é um bate-papo para acrescentar informação no seu dia a dia. Sejam bem-vindas, meninas que estão chegando aí. Elisângela, Mônica, muito obrigada por vocês estarem aqui junto conosco. É sempre um prazer compartilhar o nosso conhecimento aqui com vocês. Então, vou começar aqui, tá, minha querida amiga? O nosso bate-papo fazendo uma introdução com uma enquete, né, que eu fiz no final de semana. Sempre uns mitos e verdades nos meus stories. Então, se você ainda que está ouvindo não me segue, te recomendo a seguir e acompanhar os meus stories, que eu sempre trago uma coisa diferenciada lá. E aí, contou mitos e verdades sobre autoconfiança. E um dos mitos, né, que gerou uma certa polêmicazinha aqui, foi em relação a palavras positivas. Será que o reforço positivo, como a gente costuma falar tecnicamente, ele por si só é suficiente para construir e manter uma autoconfiança equilibrada? E aí eu te digo que muita gente acertou, mas também muita gente errou. Respondeu como verdade uma coisa que é mito. E agora, deixa eu molhar o bico aqui, que eu explico antes que vocês comecem a me crucificar. Não tem totalmente nada aqui, tá? E eu vou dizer um pouquinho mais o que tem a ver autoestima, autoconfiança com a diferença, né? Minha amiga respondeu o seguinte, ela respondeu que era mito, perdão, ela respondeu que era verdade e a resposta era mito. Ela não se conteve e veio nos stories, eu estou com o celular aqui lendo. Isso já faz no momento de educar os filhos. Os elogios contribuem, sim, na construção da autoconfiança. Incentivos positivos desde pequenos. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque também era uma crença, tá, que eu também tinha até entender a diferença entre autoestima e autoconfiança. Por quê? O reforço positivo, você repetir palavras de afirmação, ela contribui sim na construção da sua autoconfiança, perdão, da sua autoestima. A forma como você se vê, se valoriza, a sua autoimagem, as suas qualidades, mas em relação à autoconfiança, ela não é o suficiente. E eu vou explicar mais o porquê disso, tá? A autoestima, como eu comecei a falar, é a forma como você se vê. Se tiver mais alguém aqui ouvindo, fica à vontade também em adicionar seus comentários, a sua percepção sobre autoestima e autoconfiança. Não tem certo ou errado, a gente está aqui justamente para esclarecer, ampliar seu conhecimento, ok? Então, assim, é a forma como você se enxerga. E como é que você se enxerga? Porque quando você estava lá na sua primeira infância, os seus cuidadores, né, a gente espera que você tenha passado por um relacionamento saudável com seus cuidadores, eles reforçavam as suas qualidades. Minha filha, que linda você é! Seu cabelo é lindo do jeito que é, encaracolado, crespo ou liso. É lindo, você é linda do jeito que Deus te fez. Ai, que legal, você tirou 10 na prova, muito bem. Você é esforçada, você é inteligente. Nossa, filhinho, você fez um gol, você é muito esperto, parabéns. Então, essas palavras de positividade construíram a sua autoestima. Então, você, quando criança, olhava-se ao espelho e falava: não, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso se você teve uma base sólida, como eu estou falando. Se não teve, aí a gente vai em outras consequências aqui que daria conversa para 2 horas. Enfim. Então, veja, isso por si só, por que eu falo que não é suficiente? Porque esse reforço positivo estava talvez ali dentro da sua casa, junto com seus parentes, com seus professores, mas na rua, com pessoas que não te conheciam, era o contrário. Nem todo mundo falava: você é lindo, você é isso, você é aquilo. Se me ouve? Estou ouvindo. Tá, deu uma congelada aqui. Então, é verdade. Né? Então, o que acontece? Nem todo mundo vai bater palminha para você. Então, só esse fato de nem todo mundo bater palminha para você, dependendo do grau de validação que você tinha ali dos seus cuidadores, isso vai influenciar numa autoestima baixa ou autoestima elevada.
Já começa por aí o desafio. Então, qual é a principal diferença? Que a autoconfiança, ela é muito mais do movimento, do resultado, da ação. Então, por mais que você tenha toda essa validação positiva dos seus cuidadores, dos seus professores, parentes, etc, 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 em algum dado momento da sua vida, se você não teve uma autoconfiança construída, você sim vai se sentir insegura, você sim vai se sentir inseguro, incapaz de fazer determinadas coisas, principalmente desconhecidas, porque você não tem aquela base. Isso não significa que você menospreza as suas qualidades, os seus valores, você como pessoa. Não, mas você não se sente capaz. Então é isso. A autoconfiança é sobre o valor que você dá às suas competências, sejam elas profissionais ou não. Se você nunca trocou uma lâmpada, por exemplo, e não teve quem te ensinar, se toda vez que a lâmpada queima, o que você fica? Travada. Se não tiver ninguém para te socorrer, trocar um chuveiro, você vai ficar o quê? Travada. Isso significa que você está com a autoestima baixa? Não, você só não tem autoconfiança para fazer aquilo dali, porque você não tem referência. A partir do momento que você desenvolve isso, aí sim a sua autoconfiança se eleva. E isso para tudo na vida, tá? Boa noite, Ieda. Está chegando mais gente aqui. A gente já introduziu o nosso papo, então estejam pontualmente às 8h20 da noite para não perder o nosso enredo aqui. Tá? Então, é sobre isso, minha amiga. A principal diferença, se eu pudesse fazer um resumo aqui, a autoconfiança é algo muito mais palpável. A autoestima é sobre uma subjetividade. É como você se enxerga, é uma coisa mais no filosófico, né? De você falar de 0 a 10, como está minha autoestima hoje? Eu estou satisfeita com o meu corpo? Eu estou satisfeita com os valores que eu tenho, com as minhas crenças? É sobre isso. E a autoconfiança? Assim como a autoestima, é algo que tem que ser regado diariamente, porque se a sua autoestima está elevada, naturalmente você tem força para trabalhar a sua autoconfiança. A autoconfiança equilibrada retroalimenta a autoestima. Então, é um ciclo infinito. Não dá para você só focar em um, como acontece de muita gente que eu conheço, de gente que vem pedir ajuda, foca demais na autoestima e esquece da autoconfiança. Por quê? Porque nós, mulheres, fomos ensinadas que a autoestima é exatamente isso daqui, como eu e você estamos hoje. Uma pele maquiada, uma roupa bem apresentável, ou tá bem casada, tá com filho. A gente foi ensinada que a autoestima é isso. Isso não é só isso, é muito mais. Assim como para os meninos, que o valor deles é medido com uma conta bancária recheada, com um patrimônio, com casa, carro. E a autoestima não é só isso. Tem todo um pilar, né, que até na terapia holística eu falo que é a tríade: mente, corpo e espírito. Isso alimenta a autoestima, né? Enfim, sem essas três coisas não é possível. Mente, corpo e espírito tem que estar equilibrado. Se não estiver equilibrado, as pessoas, a coisa vai ladeira abaixo. Porque não adianta você cuidar só do corpo, né? Aí você não sabe o que acontece dentro de você, a sua mente, o seu espírito, o espiritual, né? Porque nós somos feitos também de espírito, também não evolui. E aí a pessoa fica naquela dança. Muitas vezes, às vezes acontece muito isso. Você encontra uma pessoa que está muito bem apresentada, está muito bem vestida, ela aparentemente você olha para ela, ela não tem defeito nenhum, mas ela não consegue encontrar o equilíbrio porque automaticamente, né, ela não tem, assim, ela dentro dela, ela é vazia, entendeu? O corpo, o espírito dela não funciona, a mente dela não está trabalhando e o espírito dela está enfraquecido. Por isso que não adianta ser só aparência. Então, a autoestima não é só aparência. Muitas vezes as pessoas pensam que é só aparência. Lógico, reforço positivo, quem é que não gosta de receber elogios? Mas é um conjunto, é importante que as pessoas lembrem que é um conjunto. Sem esse conjunto, nada funciona de verdade. Exato. Mas vamos em frente, diga aí, Cris.
Vamos E em até frente. complementando, é uma coisa até que uma das minhas clientes que veio trabalhar autoconfiança, uma das principais queixas dela era justamente essa, que durante a infância as pessoas vinham, né, e aí mãe, parente, tia, fazia esse reforço positivo somente em cima da imagem dela. E aí, conclusão, ela cresceu totalmente frustrada porque ninguém reconhecia as competências dela. Ela só queria ser reconhecida, né, o seu valor pela sua inteligência, pela sua sapiência, pela sua capacidade de entendimento do mundo, de estudo, e não só pelo corpo. Ah, que bonitinha, ai, que você tá linda, que vestido lindo. E isso É uma coisa que gerou, a gente não né, e isso entende, gerou né? uma segurança muito grande para ela, e a gente teve que trabalhar isso na metodologia Master Love para ela desenvolver a autoconfiança, que ela tinha muitos projetos parados em gaveta mesmo, profissionais, né, por causa dessas crenças, que aí eu quero que você fale um pouquinho mais de que forma isso impacta. Comecei o exemplo aqui da minha cliente, né, que esse reforço positivo não foi tão positivo de acordo com a perspectiva dela, né? Gerou uma insegurança, uma sensação de incapacidade, principalmente na área financeira e profissional dela. E a gente teve que trabalhar. Então, assim, se você não confia nem na sua própria sombra, você também não vai confiar no outro. E a gente precisa de confiança para estabelecer relações saudáveis, independente do tipo de relacionamento. Se Isso você acredita mesmo. que ciúme é prova de amor, isso está muito mais te sabotando do que outra coisa. E da onde que vem isso, Alce? Veja, Cris, essas crenças, elas estão enraizadas, né? E assim também como os elogios e as coisas boas que acontecem com a gente quando a gente é criança, também existem aquelas crenças, né, que sabotam a gente. E como você disse agora há pouco, eu inclusive fiz um vídeo essa semana que dizia que aquilo que nós acreditamos, né, nos leva para frente. Mas também aquilo que nós temos certeza que existe pode também nos paralisar. Então, às vezes, a pessoa tem uma crença e essas crenças estão tão enraizadas nela que ela não consegue se libertar. E eu citei três crenças que é muito comum, mas as pessoas não se apercebem, que é a crença do despreparo, a crença do desamor e a crença do desvalor. Logicamente, existem milhões de crenças, mas essas três crenças, elas automaticamente, elas prejudicam muito as pessoas. Porque, por exemplo, a crença do despreparo, como você falou aí, às vezes a pessoa é muito preparada, a pessoa fez vários cursos, tem muita história, muita bagagem, mas essa pessoa, ela não consegue colocar para frente. E ela fica assim, como é que eu sei, sou formada? É porque ela não desenvolveu, né? Não desenvolveu aquela habilidade da autoconfiança, como você havia falado. Então, ela tem essa crença que está sempre despreparada. Não sei se você já ouviu falar, há inúmeras pessoas que, eu não estou pronta ainda, eu preciso fazer isso, eu ainda tenho que fazer isso. E nisso, essa pessoa está presa num mundo que está sempre em despreparo. A Elas segunda focam crença, só na capacitação técnica. E não isso, basta só capacitação técnica, tem que ter a capacitação relacional também, né? Tem até isso. pesquisas no mercado de trabalho, né, que pessoas com capacitação técnica até conseguem bons cargos, mas não se mantêm, porque não têm a habilidade relacional. É, porque se você não consegue se relacionar com as pessoas, e ao mesmo tempo, como ela não desenvolveu a autoconfiança, como é que ela vai se relacionar com alguém? Porque automaticamente ela vai achar que sempre está despreparada, que ela não é o suficiente, entendeu? Então, essa crença do despreparo, ela é muito comum. Ela existe, ela é muito comum, ela está no dia a dia de muita gente. E é uma pena, porque a gente conhece pessoas que estão ali muito bem, mas isso aqui é um sonho, isso aqui eu ainda vou chegar lá. E quando você vai chegar lá? E como você vai. Então, todos esses detalhes aí. A segunda crença que eu anotei aqui são a crença do desamor. É aquela crença que a pessoa acredita que não vai ser amada. Entendeu? Sim. Ela não vai ser amada, ela não adianta, as pessoas não vão amar, a pessoa não vai gostar dela, ela nunca vai ter o carinho, o amor de alguém. Então,
essa segunda crença aí prejudica bastante as pessoas, porque elas estão sempre com aquela carência, são sempre aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas extremamente peguentas, porque elas não se sentem completas, então elas estão sempre ali acreditando que a outra pessoa não ama. É onde tem aquela crença aqui que as pessoas acreditam que o ciúme é o quem tem É ciúme quem ama ama, né? isso. Quem ama tem ciúme. Mas, na verdade, não é isso. É porque ela tem essa crença do desamor, porque ela não acredita que ela vai ser amada. Então, ela está sempre interpelando o outro, achando o outro não está amando. Mas é uma coisa dela, pessoal. E, por último, tem a crença do desvalor. É aquela crença que a pessoa acredita que não tem importância para ninguém. Quer dizer, você não tem importância para o outro, você não se acha importante. Então, essas três crenças atrapalham muito. Mas eu quero te dizer, Cris, que as crenças a gente já sabe, mas de onde vêm essas crenças, né? Apareceram do nada, foi alguém que inventou. E é importante que estudos falam que essas crenças vêm da nossa infância, que não é assim, você não consegue tirar as crenças do jeito que elas foram plantadas dentro de você. Então, as crenças, elas entraram dentro de você na infância, você conviveu com aquilo ali, mas essas crenças, elas precisam ser vistas, elas precisam de um processo ali para desfazer aquelas raízes. Eu vi uma fase ali dentro do Master Love que ele dizia o seguinte: você pegar um pé de limão e tirar todo o limão e colar laranja lá no limão, lá no pé de limão, né? Aquilo ali não Aham, vai dar. No outro dia você vai chegar lá, vai ter limão de novo, não vai dar laranja. Porque exato. você tem que tratar a raiz do problema. E essa raiz do problema, de fato, é raiz porque ela está enraizada da sua infância. Aquela crença que foi tirado ali, né, aquele despreparo, a criança, ela estava sempre, as pessoas estavam sempre ali, não, você não sabe fazer isso, não, você não está pronto, você não está pronto ainda para fazer. Ou então, não receberam afeto suficiente, né, e não foi demonstrado para ela que ela tinha importância. Não só importância porque ela era bonita, porque ela era fofinha, mas porque ela era importante. De Eu sempre. capacidade, competência mesmo, do que ela é capaz de fazer, não do que ela somente é, do que ela consegue fazer. Isso, porque tudo é um conjunto, né? Tudo é um Sim, conjunto. Eu sei, logicamente, os pais também não fazem isso porque eles são ruins não. ou porque eles têm algum problema. Na verdade, eles fazem isso porque eles não têm conhecimento, né? Lógico, Também é foram interessante. ensinados assim, né? Se uma geração não tiver o conhecimento, levantar a bandeira e falar, opa, vou interromper esse ciclo, vai se repetindo. É verdade. É verdade. E é tão enraizado as crenças, as coisas que colocam na gente, que a gente tem dificuldade de vencer isso. Sim. Eu estava lembrando de um fato hoje que tem muito a ver com essa história, né? Quando eu era criança, devido às condições financeiras da época, eu nunca recebia presentes. Nem presente de Uhum. Natal, nem presente de aniversário. Não era que eu não recebia presentes, eu não recebia brinquedos. Eu só recebia roupa, sapato, eu só recebia coisas que eu estava precisando. Então, Coisas vem úteis, né? coisas úteis, porque na cabeça das pessoas, aquelas outras coisas não eram úteis. Você simplesmente, não precisava receber uma boneca, um fogãozinho, aquelas coisas da época da minha idade, né? Então, Uhum. aquilo ali, hoje, é muito complicado para mim dar um presente. Até um dia desse, eu só conseguia dar presente aos meus filhos se fosse roupa, sapato. Eu não conseguia. Aquilo ali. Mas a partir do momento que eu me toquei, que aquilo ali, não, isso aqui não funciona desse jeito. Isso aqui colocaram dentro de mim, mas eu Isso. posso tirar. Então, é esse start que as pessoas precisam ter. Quando você percebe que aquilo ali não te faz bem, então você vai voltar atrás, lá atrás, e ver por que é que eu estou me sentindo desse jeito? Que sentimento que está dentro da minha cabeça
para que eu chegue nesse resultado. A gente É sempre um tem que pensar trabalho de nisso. autorreflexão, né? E Você eu está trabalho contando inverso, eu aí, eu gosto de também revoltar. aconteceu comigo, só complementando aqui rapidinho, que você falou, me trouxe uma lembrança também. Você acredita que até há pouco tempo eu descobri o porquê da minha dificuldade de receber parabenização no meu aniversário? Você faz ideia de falar, Não, não, não não. quero festa, não precisa fazer nada, não, justamente por essas dificuldades na infância, né? Eu e minha irmã fazemos aniversário no mesmo mês, ela no começo e eu mais da metade do mês para o final, e tudo era assim, não, só vou fazer festa se fizer uma festa para comemorar o aniversário das duas, porque a gente não tem dinheiro para fazer tudo. Então, conclusão, eu não tive festa de 15 anos, eu só tive festa de aniversário com 3 anos, que foi o aniversário de um da minha irmã e o meu de 3. Então, Caraca, eu nunca pude ter uma festa assim, é só para mim, o bolo é só para mim, é presente só para mim, não, tudo era dividido. E quando tinha, quando não tinha, minha mãe falava assim, poxa, minha filha, não vou poder te dar um presentinho hoje. Mas no da minha irmã ela conseguia fazer um pouquinho melhor, porque não tinha muita gestão financeira. Então, era assim, dinheiro que gastou, gastou, foi para uma e para outra, não tinha assim. Então, para me proteger, eu comecei a repetir para mim mesmo, não, aniversário para mim não é importante. Então, você veja vê, como isso foi plantado, né? Isso foi plantado, exato, enraizado. Então, precisa se vencer esse padrão. O que é que está causando isso? Não. E essa parte, né? Eu venci essa parte, primeiro comigo, né? Eu comecei a me autopresentear. Assim, eu tenho eu tenho sempre aquele negócio de dizer assim, não, não é que você seja irresponsável, mas você dizer assim, eu posso, eu vou lá e vou resolver, vou me presentear. Isso me dá um conforto emocional. sim. E eu estou esperando agora meus netos, né? Não sei quando vai chegar, Em mas breve. eu espero que quando eles chegarem, eu consiga presenteá-los, porque a crença, né, que estava ali enraizada ali, ela consiga ser arrancada. Então, é importante que vocês percebam de onde vêm essas crenças para que possa ser retirada. Então, essas três crenças é uma crença que norteia muito a cabeça das pessoas: despreparo, desvalor, né, e desamor. E quando a gente consegue identificar isso, e a gente consegue tirar isso da gaveta, limpar aquela gaveta ali da nossa mente. Agora, a gente precisa, logicamente, nem todo mundo vai entender. Então, por isso que existe um trabalho como o seu, né? Da terapia holística, da terapia do Master Love, né? Existe o trabalho da análise comportamental, Sim. que faz aquele levante dentro da pessoa para que a pessoa se descubra, né? Cada dia que passa nesse nosso trabalho, o que eu acho mais maravilhoso é isso, é que a gente consegue também nos curar, porque a gente Sim. vai, quanto mais a gente estuda, né, o conhecimento ele liberta. É impressionante como conhecer as coisas liberta. E eu fico muito feliz por isso. Mas vamos continuar aí com o nosso papo aí. É verdade. E aí, o que você falou, boa noite, pessoal, que já está chegando agora, a gente já começou o nosso papo, já está da metade do papo final. Fica aí que a gente vai trazer alguns comportamentos aqui que vai te dar clareza, né, sobre o que você pode estar fazendo que está atrapalhando a sua autoconfiança, tá? E pegando um gancho do que a Alce falou aqui, achei bem interessante quando ela fala sobre o ato de se autopresentear, uma vez que era algo que ela sempre gostou, mas por condição financeira da família dela, quando criança, ela não teve essa oportunidade, e então internalizou um baixo merecimento e veio a trabalhar isso hoje. Então, esse fato, né, eu costumo repetir isso com frequência. O que te aconteceu no passado não define o que você é. O Isso que você mesmo. faz com isso, sim, define o seu momento atual e futuro. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, você trabalhar isso só pelo simples fato de você, primeiro, tomar consciência. Nossa, aconteceu isso, ponto. O que eu preciso fazer, o que eu gosto de fazer e o que eu posso fazer para ressignificar isso e viver aquilo que é condizente com o que eu gosto, com o que eu quero, com a minha essência. O que Isso eu mesmo. preciso fazer? Você faz essa pergunta e partir para a ação.
voltando ao que eu comecei a falar lá atrás, a autoconfiança é o poder da ação. E não tem nada melhor para trabalhar a sua autoconfiança do que resultados. Resultados para você, para calar a sua boca, suas vozes internas, e calar a boca dos outros também, que muitas vezes duvidam da sua capacidade. Normalmente são pessoas inseguras também, que não procuram, ou não têm consciência, ou têm consciência da sua insegurança, mas são resistentes a trabalhos de autoconhecimento para se desenvolver e projetam as suas inseguranças em você. Então, nada melhor do que um resultado para, de novo, calar a boca dessas pessoas e as suas vozes internas que tentam te sabotar. Né? Então, se a questão foi em relação a presente, hoje você trabalha, se presenteie, se mime, mas lógico, com moderação. Se você está se autopresenteando demais, entrando em dívida, aí é outro probleminha aí de consumo compulsivo. É outra live. É outra live, né? Então, deixa eu ler o comentário da amiga que está compartilhando aqui para eu entrar aqui em outro assunto. A Maparga está falando aqui, ó, sempre me presenteei porque quase nunca era presenteada. Sempre fiz festas nos aniversários da família, mas o meu passava meio que despercebido. É isso, meu amor. Você tem que ser o seu primeiro amor, a sua prioridade. Porque se você não consegue se olhar com amor, você não tem capacidade de enxergar isso no outro, projetar isso para o outro. Simples assim. Então, a gente não pode ficar esperando com que o outro faça para a gente. A gente tem que fazer por nós. Se o outro fizer, ótimo, excelente. Se não, tá tudo bem. Né? Então, isso que você está fazendo é excelente, é um ótimo exercício também para potencializar a sua autoconfiança. Agora, vamos falar do contrário. Comportamentos, eu trouxe aqui 9 comportamentos, tá? Que muitas pessoas têm e que nem se dão conta e que jogam sua autoconfiança lá para baixo, lá para baixo. E como eu falei no início da conversa, se a sua autoconfiança está em baixa, em algum momento isso vai repercutir na sua autoestima também, porque ela é um ciclo combinado. Uma retroalimenta a outra. Né? Então, vamos ao primeiro comportamento nocivo para a sua autoconfiança. Promessa não cumprida. Tem alguém aqui nessa live hoje que já prometeu? Hoje, dia 1º, não, 1º de janeiro, da ressaca ainda de ano novo, mas 2 de janeiro, segunda-feira, eu vou fazer dieta, eu vou entrar na academia, aquela empolgação toda, passar uma semana bombando, né? Às vezes até semana, que fica lá com na boca, o sangue no olho, eu vou conseguir. Passou uma semana, passou 2, não foi um dia, não foi no outro, daqui a pouco parou. Aí você se vê, puxa vida, que fracassada que eu sou, que merda de pessoa que eu sou, não consegui cumprir nada do que eu prometi. Então, isso, gente, é um extremo sabotador, porque você está se deixando levar pelas emoções, e emoções oscilam. Você tem que ter um propósito. Promessa sem propósito é promessa furada. Você não cumpre. Você só vai ali no primeiro instante motivada pela dopamina. Dopamina que te dá empolgação, foco. Se não tiver propósito, você vai desanimar, tá? Então, isso é algo que impacta na sua autoconfiança. Segundo sabotador, baixo autocontrole emocional. Você tem dificuldade de autorregulação emocional. O que é isso? Você consegue controlar o seu foco e até alguns comportamentos, mas as emoções você não consegue controlar. Você consegue controlar, sim, as ações a partir delas. Agora, controlar, vamos supor, o que você está sentindo agora, Alce? Dá um nome para a sua emoção nesse momento. Tranquilidade, leveza. E se eu falar para você agora, sente raiva? Não consegue. Entendeu? Porque o momento atual que você está sentindo é de tranquilidade.
Então, a gente não consegue controlar a emoção que a gente vai sentir, mas você consegue controlar o que você vai fazer a partir daquilo. Então, se Isso. alguém diz, né? Eu quero pegar um gancho nisso aí, né, que, inclusive, amanhã eu vou falar sobre isso. E a respeito dessa história de controlar a emoção. Grande maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, quando acontece algum imprevisto, delas se controlarem, dela ser racional. E elas não conseguem, assim, às vezes é uma coisa tão besta, tão simples, que ela poderia, poxa, por que que eu estou agindo dessa forma? Deixa eu pensar numa solução. Aparece um problema no meio do caminho, porque problema sempre vai aparecer. Mas a Sim, pessoa, quando ela não sabe lidar com as emoções, é aquela pessoa que estoura, é aquela pessoa que entra no desespero sem necessidade. Ela simplesmente, ela pega aquele gancho ali, aquele problema que aconteceu, e ela transforma aquilo num turbilhão, numa coisa assim do outro planeta. E isso sim, acontece em todas as áreas. É assim, às vezes uma dona de casa que precisava chegar mais cedo no supermercado e não conseguiu chegar, perdeu um cartão de banco e ali ela nem raciocinou. O que é que eu faço? Eu tenho um aplicativo que eu posso usar e eu vou cancelar o sim, cartão. Então, tem alguém que perdeu o ônibus, ou alguém que chegou atrasado no compromisso. Mas, assim, na maioria das vezes, não foi o fim do mundo. Mas a pessoa, quando ela não consegue controlar a emoção, ela transforma a vida dela num verdadeiro inferno. Porque ela não sim. sabe lidar. Ela não sabe lidar com imprevistos. E um ponto importante eu não sei se eu já falei para você, mas eu tenho uma doença autoimune chamada psoríase. Hum. E a psoríase, ela é aquela doença do pare. Pare de se preocupar. O Pare de. estresse ataca tudo. Controle seu estresse. E cuide-se. Se ame. Se cuide. Se dê atenção. E aí, eu encontrei uma pessoa que ela provavelmente está com essa doença. E aí, eu perguntei: sim, você vai poder viver sem estresse? Não, porque eu trabalho. Não, porque isso. Lógico. Você não tem como viver com estresse, sem o estresse. Porque o estresse é natural do dia a dia. Sim, Inclusive, quando ele eu te fui para. motiva, né? Te faz você sair do lugar. Quando Mas eu é isso, você tem fui, quando eu inteligência emocional para saber equilibrar as suas emoções. isso. Sem isso, imagine você com uma doença dessa, que você não pode se estressar ao extremo, aí você chegar como é que se diz, para alguém dizer, eu não posso me estressar, eu tenho que viver no mundo da lua, não vai acontecer. Então, você vai ter que aprender a lidar com as emoções. E esse daí é um sabotador que realmente Exato. impacta muito. É. Mas vamos lá, o que é que tem mais São aí? duas, são duas vertentes, né? Ou você vai, né, para explosão ou para retração. Ou Isso. você, quando você não tem essa autorregulação emocional, ou você vai para a explosão, como você bem citou, ou você vai retrair, você vai ficar quieta, acumulando aquela pessoa que não consegue pôr para fora. E isso Aí depois tem o gera infarto. depressão, infarto, AVC, depressão. Então, todo o extremo é ruim. Então, o que que você pode fazer para começar a mudar isso? Ter consciência e exercícios práticos. Não precisa ser um exercício mega top ultra das galáxias, não, porque senão você vai fazer, entra no caso aqui da promessa não cumprida. Então, comece com pequenos passos. Se você é uma pessoa que explode, é muito reativa, justamente porque é uma pessoa insegura, com baixa autoconfiança, que fica se retroalimentando, o que, que você pode fazer? Aconteceu, coloca algum dispositivo, eu costumo dar até de exercício para as minhas meninas, coloca um elástico no pulso, qualquer artefato físico que te lembre de adotar um novo comportamento. Então, você deu aquele ataque expulsivo. Você olha para o artefato, opa, eu preciso melhorar nisso. Respira, conta, respira,
conta até 7, conta até 10, até você se acalmar. Água e respiração é o melhor remédio para se acalmar. E aí, com a cabeça fria, você vai tomar consciência do que aconteceu, e daí você vai resolver as coisas, não no calor das emoções. Dessa forma, você vai aprendendo a autorregular as suas emoções. Se você, ao contrário, tem dificuldade de externalizar, coloque alguma coisa também que te lembre de falar, mas, de novo, falar não no calor da emoção. Então, os dois chegam até no mesmo destino. Um vai ter que respirar para não explodir, o outro vai ter que respirar para ter coragem de falar. E como se sente, né? Se você perdeu, você que está ouvindo, né, esse bate-papo, se você perdeu o nosso bate-papo de semana passada, depois que terminar essa live aqui, entra no link da minha biografia para acessar o podcast do Spotify, que a gente trouxe exercícios sobre isso também, que a gente fala sobre a comunicação. Como você se comunicar, não acusar o outro, porque aí já gera outra coisa, entendeu? Então, de você respira, olha, eu me sinto assim quando você faz isso, eu me sinto, é tudo sobre eu e não sobre o outro. E assim você consegue estabelecer uma comunicação, né? Uma comunicação não agressiva, tá? Qual outro ponto aqui? Tá. E se você não tem essa autorregulação emocional, por que baixa a sua autoconfiança? Porque você se arrepende do ato. Quantas vezes você quis falar, externalizar aquilo que estava te deixando chateada, você falou, e aquilo ali ficou remoendo. E aí você, puxa, fracassei de novo. Sua autoconfiança vai lá embaixo, sua autoestima também, porque você não tem essa habilidade relacional de nem externalizar aquilo que te desagrada. Ou quando você explode, perdi a cabeça de novo, meu Deus, eu sou uma descompensada. Então, esse tipo de coisa. Boa noite, meninas que estão continuando entrando aí. A gente já está dando prosseguimento aqui, chegando nas últimas etapas da nossa live. Então, procurem estar mais pontuais na próxima semana para não perder o nosso bate-papo. Vamos ao terceiro comportamento sabotador que baixa, mina sua autoconfiança. Desamparo aprendido. O que é isso, tia Cris? Você já ouviu falar nisso, Alce? Desamparo aprendido? Esse nome não me é estranho, mas me fale um pouco mais. Descobri há pouco tempo com um neurocientista e professor psiquiatra super renomado. Eles fizeram um estudo, né, há muitos anos atrás, a época que ainda era permitido usar animais em laboratório para fazer testes assim até não muito legais hoje em dia, sabe? E aí testaram o seguinte: o desamparo aprendido acontece quando tem muita ansiedade e passividade. O que é isso? Tanto animais quanto a gente, que a gente também é um animal, né? Só que a gente raciocina. Que o ser humano e os bichos, enfim, se acostumam com a dor. Quando ele recebe um estímulo ali, e ele já tentou de tudo, já fez de tudo, fez isso, fez aquilo, pá, e não teve resultado, ele desiste. Por mais que tenha ali uma opção à frente dele, uma mão estendida ali, ó, tô aqui para te ajudar, faz aqui que vai dar certo dessa vez. Ele já tomou tanta pancada na cara que ele desiste. E aí ele fica ali na dor, na passividade e na ansiedade constante. Então, isso, sem sombra de dúvida, baixa a sua autoconfiança. Você tem que ser protagonista da sua vida. Por mais que tudo pareça difícil. A pessoa acaba não confiando nem nela mesma, né, Cris? Exato. Então, se você quer mudar isso, que comece de novo por simples métodos. Se você está num momento depressivo, de apatia, desânimo da sua vida e você quer mudar isso, olha coisa simples. Eu começo a se perceber mesmo. Eu acordo todo dia, eu não faço a minha cama. Começa por um passo de cada vez. Não, hoje eu vou ter força de vontade, nem que seja para arrumar a cama. Você vai ver que quando você chegar no quarto e a sua cama está arrumadinha, você vai ver o poder da autoconfiança se restabelecendo na sua self. Se você não tem o hábito de pentear o cabelo, amanhã você vai pentear o seu cabelo. Você vai ver como isso vai fazer a diferença. Então, comece por pequenos passos. Como a gente sempre fala, né, Alce? O simples bem feito é melhor do que não fazer. Não, e esse fato aí que você falou,
bem interessante. Eu tenho um casamento aí de 38 anos, né? E lógico, na minha época não tinha Master Love, não tinha análise DISC, e se tinha, eu não tinha acesso. E aí, esse despreparo aprendido, né? Eu lembro que, Desamparo. não é isso? Não foi isso que Desamparo você falou? aprendido. Desamparo. Desamparo aprendido. Eu lembro que naquela época, quando eu tinha alguma dificuldade no relacionamento, aí alguém dizia assim, mas você não sabe que ele é assim, porque você não aceita. Então, imagine várias mulheres mais velhas do que eu, né, muito mais velhas do que eu, assim, 20 anos, 30 anos mais velhas do que eu, me dizendo isso. Imagina se eu tivesse aprendido, internalizado isso dentro de mim, que o certo era ficar daquele jeito mesmo. E eu sempre tinha aquela coisa assim dentro de mim. Não, Não é assim. não, isso não está certo, não. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar porque isso aí não é o certo. Mas Então, eu, por eu, que que você tinha isso? Porque sua autoestima estava trabalhada de uma certa eu maneira. e Talvez a isso mesmo autoconfiança sem para mudar. sem esse recurso, mas eu consegui entender que aquilo ali é aquela história que eu contei anteriormente, né? Porque assim, se questionar. Então, eu peço a vocês que estão assistindo isso, que se questionem o tempo todo, né? Se questione. Exato. Por que isso é o certo? Se não está me fazendo bem, por que que isso é o certo? Então, eu sempre estava me questionando. Eu sempre estava me questionando com relação a mim mesma, com relação ao meu relacionamento, com relação a meus filhos, a uma série de coisas. E isso me levou a um patamar muito melhor. Eu nunca, assim, se uma coisa estivesse errada e eu não concordasse com aquilo, eu via que aquilo ali não era bom para mim, nem para o andamento da minha família, eu sempre disse, não, elas querem me ensinar isso, elas querem que eu aprenda isso, mas isso não vai ficar para mim. E hoje é bem interessante porque eu olho assim, tá vendo? Se eu tivesse feito isso, eu estava quebrada. E, na verdade, eu consegui olhar para mim, como você diz, de certa forma, a minha autoestima. Às vezes as pessoas dizem assim, fulano se acha. Aí eu sempre digo assim, não, eu não me Não. acho. Eu tenho certeza. Maravilhosa. É isso mesmo. Perfeito. Mas diga o próximo, está botando aí. Pois é. O próximo, tá? Eu vou trazer aqui com base no profissional, mas entenda, isso também acontece nas suas relações afetivas, tá? O que te diferencia no seu profissional, como eu bem disse alguns minutos atrás, algumas meninas aí não acompanharam, é que são as suas competências comportamentais e não somente as técnicas, tá? Então, se você é PhD, não sei o quê, estudou em Harvard, estudou na melhor faculdade do Brasil, no exterior, não interessa se você for analfabeta em seres humanos. Pode dar um Google aí a qualquer momento, pesquisa o índice de desemprego, de desligamento de pessoas em grandes corporações. Você pode ter o melhor currículo, a melhor capacitação técnica, mas se você não tiver competências técnicas, e aí eu vou citar algumas aqui, vocês adaptem a sua realidade, porque isso vai variar de acordo com o cargo que você está procurando. Comunicação, persuasão, negociação, liderança, inteligência e autocontrole emocional, resiliência, gestão de conflitos, por exemplo, se você não tiver uma dessas competências, meu amor, você está fora, você não se sustenta muito bem no mercado, tá? Trazendo para relacionamentos, é tipo assim, vamos supor, tem alguém solteiro aqui? Comenta o que eu vou gostar de saber. Eu vou dar um exemplo aqui do mundo das solteiras, porque além de ser solteira também, o meu foco principal são as solteiras e divorciadas, tá? Então, eu tenho muitas histórias. As meninas relatam coisas assim do tipo, marcou um date, foi encontrar, o fulaninho lá estava conversando. Aí
depois do date, ela chega para outra amiga e fala assim: Nossa, eu tô apaixonada. Fulano é cheiroso. Ah, a Moniquinha aqui solteira. Então vamos lá, Moniquinha, você vai me entender. É cheiroso, maravilhoso. Puxou a cadeira para mim, abriu a porta do carro, e isso e aquilo. Aí a outra fica assim, com aquela cara de paisagem, assim. Hã? Isso é o mínimo. Isso não é o extraordinário. Isso é o mínimo. Então, tudo que foi relatado aqui, esse exemplo que eu dei aqui, basicão do dia a dia, fazendo uma analogia com o profissional, é como se você estivesse encantada só porque o cara tem um currículo bom, tem curso técnico bom, relacional. E os valores dele, os princípios, a forma como ele vê a vida, o que ele busca a longo prazo, que tipo de relacionamento ele quer com você, como ele trata como ele tratou o garçom, o manobrista, e isso. Então, não é só ali ele cheiroso, a aparência, tem esse outro lado também. Então, trazendo isso em questão de autoconfiança, é isso. Se você foca só em uma coisa, a sua autoconfiança vai estar desbalanceada de novo. Então, isso é um sabotador que as pessoas pecam demais, achando que está trabalhando na autoconfiança e não está. Tá? O próximo sabotador, não construir competência na sua vida. A gente volta de novo para a competência. Se você não desenvolve competências, você vai estar sempre insegura em fazer coisas que você não tem referência. Eu dei o exemplo da lâmpada, né? Se você não sabe trocar uma lâmpada e nem procura aprender, e você mora sozinha numa casa que não tem vizinho, não tem um zelador próximo para te auxiliar, e você está sem grana para pagar um cara, por exemplo, lá, um marido de aluguel, por exemplo, para trocar para você, sua autoconfiança chinelo. Você vai olhar para as pessoas, que droga de mulher que eu sou, que nem uma lâmpada eu sou capaz de trocar. Entende? Isso é só um exemplo, pode ser com outra coisa. Então, só para você ter uma ideia, é importante a construção de competências. Isso é fundamental para alimentar a sua autoconfiança. E não só passar um batom, cuidar da imagem, eu sou linda, ou repetir para o espelho com a posição de Mulher Maravilha, eu sou foda pra caraca, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso não estou dizendo que não ajuda. Até ajuda. Inclusive, é exercício que eu passo para as minhas meninas, dependendo do grau de autoestima dela. Então, dá aquele levante, mas só esse levante. Ah, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou autoconfiante, eu sou inteligente, eu sou determinada. E repetir tudo. Agora eu vou cruzar o braço e esperar acontecer. Não, minha filha, você tem que ir para ação. É igual corpo, mente oração. Né? É igual, corpo, mente e alma. Isso, é igual oração. O que é oração? Pedir e ir para ação. Ora mais ação. Pede e vai para ação. Tão Simples interessante, assim. né? A palavra é bem clara, né? Oração. Essa parte, essa parte aí, se você não fizer a ação, não adianta orar. Então, por isso que é oração. Exato. Sexto sabotador, tá? Esse daqui muita gente sabe, hein? Quem nunca? A gente é ser humano, né? Eu também não me tiro no meu rabinho da reta, não, tá? Se comparar com outras pessoas. Ah, mas menina, isso daqui, você usar a régua do outro para medir o teu resultado, minha menina, minha garota, minha menina, minha zaga, faz isso não. Faz isso não. Use as pessoas como referência para onde você quer chegar. E não é qualquer pessoa. Por exemplo, não é qualquer pessoa. Não use qualquer pessoa como exemplo, não, pelo amor de Deus. Vou puxar a sardinha para minha amiga aqui. A Alce é minha referência de mulher feliz, com casamento saudável. Entendeu? Eu sou solteira, então a Alce, para mim, é uma referência de relacionamento saudável. Obrigada, mais de 30 anos. Então, assim, 38. Vocês têm que buscar uma né? Então, você tem que buscar referência daquilo que você quer ser ou quer atingir. E não pegar uma pessoa, ou tipo, pessoas que não é ali da realidade dela, vivem em luxo, nem para ela, viver em ostentação, sabe? Porque luxo também está muito pelo que você considera luxo. Mas ostentação, com carro de milionário, se você nem ganha para isso. E aí é um patamar tão inatingível, você fica se comparando com pessoas de realidade totalmente diferente da sua autoconfiança vai no chinelo. Então é um passinho
passinhos de cada vez. Se é lá que você quer chegar, você vai chegar, mas procura usar como referência, como inspiração, alguém que esteja no degrauzinho seu. E aí você procura aquela pessoa ali, caramba, legal o que ela faz. O que ela fez para chegar nesse patamar que eu também quero aprender, não é imitar, eu quero aprender também. Isso. E ali você vai galgando o seu espaço de forma saudável, sem ficar se comparando, colocando a sua autoestima lá no chinelo, colocando a sua autoconfiança lá no chinelo, tá? O outro sabotador, perfeccionismo. É aquele perfeccionismo Esse é o paralisante. pior que tem. Esse é o pior que tem. E deixa eu falar sobre esse aí, Vai fundo. eu conheço uma cunhada minha, que hoje é ex-cunhada, né? Mas sempre será cunhada. Família é Mas família. ela dizia assim a mim, quando tinha a roupa não botava na máquina e a roupa não saía bem lavada. Aí ela dizia assim, é melhor mal lavada do que suja. E para algumas pessoas isso é um terror. Sim, E hoje, né? Hoje eu uso muito essa palavra. É melhor feito do que perfeito. É melhor ótimo. feito do que perfeito. Entendeu? Então é melhor a roupa ali mal lavada do que suja. Porque pelo menos da próxima lavada ela vai tirar a mancha. Agora, ela suja lá no cesto, esperando você ter tempo para dar uma lavadinha mais forte, você só está perdendo tempo. É melhor feito do que perfeito, porque a grande maioria das pessoas, elas querem a perfeição. E essa perfeição atrapalha as pessoas. Atrapalha as pessoas porque elas vão sempre achar um defeito. A gente vai sempre achar um defeito, a gente vai sempre achar um probleminha, mas é porque a gente quer se balizar na régua do outro, né? Como é que o Exato. outro está? O óculos do outro é mais bonito, o batom do outro é melhor, não sei o Que o quê, e outro por aí tem vai. iPhone e eu não tenho. O meu tem o meu é um Xiaomi, não sei o que é isso. E Então, maravilhoso, tá funcionando melhor do que o meu funcionava. o meu Xiaomi, que lindo de mamãe, não pode, tem que dar tudo certo. Então, veja, é melhor feito do que perfeito. E o interessante, eu sou muito disso. A minha mentora agora há pouco, a Jaqueline Duarte, ela ficou impressionada quando ela disse, Alcione, eu passo uma coisa para você e você vai lá e faz. Como você também, né? Você me conhece e sabe que eu sou Sim, assim. sim. Me desafie. E logicamente, né? Logicamente, o meu perfil também é assim. Mas eu acho isso muito interessante. Não, eu vou fazer. E outra, Cris, por que não errar? Né? Por que não errar? Então, não fiz tão bem, mas eu vou fazer melhor da próxima vez. Por que Correto. não? Né? Por que não? Eu vou fazer alguma coisa, não tem problema, eu errei, mas eu vou fazer melhor. Então, é esse ponto que as pessoas precisam pegar e sair e fazer. Porque sem ação não adianta orar. Não adianta. Você vai ficar lá rezando com o seu joelho no chão, e não vai fazer o próximo passo. Deus já te deu todas as oportunidades, né? Deus quer que você faça. Aí você diz, Deus, eu quero um emprego. Aí você não sai de casa, mas você quer um emprego. E lá fora tem gente querendo te dar um emprego, mas você não saiu de casa. Você não olhou o jornal, você não viu a internet. E por aí vai um monte de coisas que você deixa de cumprir na vida porque você resolveu ser a pessoa perfeita. E Exato. perfeito, amigo, só Deus. Ele Sim. é, assim, o símbolo máximo da perfeição. Você é um ser em evolução. Então, é melhor feito do que perfeito, porque quanto mais você faz, mais você vai chegar na perfeição, que talvez não exista, mas você vai chegar aí no seu agrado. E eu Sim, queria sim. dizer essa parte aí que eu acho bem Sim. interessante. Não, foi Vamos para a perfeito. próxima aí. Então, só para finalizar aqui também, por causa do horário, né? Complementando aqui, o errar te faz humano. É errando que você vai elevar a sua autoconfiança, porque você vai olhar o seu progresso. Por isso é importante você estabelecer um marco. Se você está querendo atingir algum lugar, você olha o marco. O marco é hoje. Então, daqui a um mês, você mede a sua evolução. E aí você vai ver que você errou no começo, mas que daqui a um mês você está melhor do que você começou. Você vai falar: caramba, eu consegui. E até vi
um dia desses aí, né, uma mentora espiritual falando que quem muito procura o perfeccionismo está mais atraindo pessoas com transtornos de personalidade narcisista para dentro dos seus relacionamentos. Então, cuidado com o que você está buscando, cuidado com aquilo que você está magnetizando para a sua vida, tá? E um dos últimos sabotadores aqui, os comportamentos. Não cuidar do básico, né? Você não se compromete em ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, uma rotina de atividade para sua mente, corpo, seu espírito, com a sua conexão com o espiritual para trabalhar o seu mental e emocional. Então, a partir do momento que você também promete, fala que vai fazer e não faz, isso baixa sua autoconfiança também, por incrível que pareça. E, por último, se estagnar intelectualmente. Quem não está em aprendizado constante, eu não estou falando só de sentar o bumbum na cadeira de uma faculdade ou de uma escola, não. Isso que vocês estão fazendo aqui, eu quero deixar meus parabéns para cada uma de vocês que estão com a gente aqui até o final dessa live. Isso significa que vocês estão em constante progresso. Vocês poderiam estar aqui agora, 9h20 da noite, olhando novela, notícia ruim, qualquer coisa que não agregasse no teu conhecimento, no teu desenvolvimento pessoal. Vocês poderiam estar fazendo como a maioria, sendo o véu da ilusão. E não, vocês estão aqui conosco no final de dia, final de noite, procurando escutar uma outra forma, um outro conhecimento. Então, parabéns para vocês. Esse simples ato aqui, que vocês nem se deram conta, vocês já estão trabalhando a sua autoconfiança aqui hoje, aqui conosco. Mas e aprender, né, Cris? Aprender é muito importante, você aprender. Eu gosto muito disso aí, de aprender, dessa troca. Porque quando você aprende, né, você consegue transformar a sua vida. Você consegue realmente dar um passo à frente. Então, o aprendizado, e eu não estou falando só do aprendizado com livros, porque durante toda uma vida, eu tive muita dificuldade com o aprendizado, né? É devido a ser uma série de coisas. As situações. Mas eu percebi que se eu não aprendo dessa forma, eu aprendo dessa forma. Então, Correto. por que não aprender ouvindo? E quando isso chega aí, qual o sentimento que você teve com isso aí que você está ouvindo da gente? Então, como é que você pode fazer para construir uma autoconfiança melhor? Poxa, eu vou usar aquele conselho que as meninas me deram e vou fazer. Faça o teste na sua vida. Observe o quanto que você tem perdido tempo, né? Tem perdido tempo sem trabalhar essa sua autoconfiança. Quantas qualidades você tem, quantas qualidades Deus botou na sua vida e você não está usando. Você não está usando porque simplesmente você quer ser perfeita, porque você quer viver num mundo sem problema, sem estresse. Não existe. O mundo não existe. Ontem uma pessoa me perguntou, como é que você pode pensar? Como é que você pode pensar numa live se existe uma guerra acontecendo? Nossa. Eu disse, pois é, minha amiga. Assim que eu acordo, eu faço as minhas orações. É um ritual na minha vida, eu acordar e me conectar com o Deus, com a minha fé, com o que eu acredito, e eu peço a Deus, né, que providencie todas as coisas. Mas o mundo vai continuar girando com guerra ou sem guerra, e você precisa aprender. Você precisa aprender a mudar, você precisa aprender a crescer. E se você não aprende com os livros, se você não consegue aprender lendo, se você não aprenda com o outro não fique olhando só os defeitos, aprenda a olhar as qualidades, aprenda a olhar o que o outro tem de bom para lhe oferecer. E isso faz muita diferença, Cris. Isso faz com que a pessoa mude. Eu fico maravilhada quando alguém diz, isso eu devo a você. Hoje eu estou me valorizando mais, hoje eu consegui cuidar de mim. Hoje eu consigo olhar para mim, eu consigo me amar mais. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando as pessoas conseguem ter esse olhar generoso para elas. Porque justamente elas conseguiram aprender. Mas sim, a Jaque está falando aí, ó, sua fã.
Mas é isso. Quando você tem a humildade, né? O problema das pessoas, na maioria das vezes, é esse: ser muito dona, cheia de si, Isso, não ter a humildade de esvaziar o seu copinho para agregar um conhecimento. Vocês podem não concordar com absolutamente nada do que a gente está falando aqui durante esses últimos 60 minutos. E está tudo bem. A única coisa que a gente só pede é reflita. A gente isso, falou sobre isso na live passada, né? Você está escutando para ouvir ou você está escutando para rebater? Quando isso, você é só ouve verdade. para rebater, você não está aprendendo nada. Não tem dono da verdade aqui, não tem certo ou errado, mas se permita. Pode ser que agora não faça porcaria de sentido nenhum e a gente respeita porque é o seu estado de consciência atual. Assim como um dia quem falou essas coisas para a gente também não tinha compreensão. Não é que a gente era inferior ou superior a fulano, ciclano, não, era um estado de consciência. Essa amiga aí que falou para você, né, em relação, a gente tem que cuidar até com os termos que a gente usa aqui, para a gué não pode falar o restante. Débora está indo embora. A gente está terminando aqui também. Então, é o estado de consciência daquela pessoa. Ela está tão fixada com coisa negativa que ela não se permite nem em tirar o foco. Eu falei Pois nos é, stories no final de semana. Tudo que você coloca foco cresce. Então, você quer colocar foco em coisa boa ou coisa ruim? coisa ruim. Focar, né? Focar na Isso guerra que está mesmo. acontecendo lá fora vai diminuir a sua autoconfiança. Sabe por quê? Porque daqui você não consegue fazer nada para resolver o conflito que está acontecendo lá. Você só tem gestão pela sua vida e pelo que está acontecendo aqui perto de você. O que você pode fazer por lá é o que você falou, só orar e pedir a Deus discernimento para aquelas pessoas. Ponto. É o que você pode fazer. Para ficar vendo notícia ruim, como as mídias ficam incitando justamente, né, para deixar as pessoas com mais pânico, com mais medo, isso vai baixar sua autoconfiança, você vai entrar numa vibe não legal, gente. Então, mais uma vez, obrigada para vocês, a cada uma de vocês, quem ficou até o final, quem saiu, enfim. Algo mais que você gostaria de completar para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, minha amiga? Não, quero dizer a vocês que não esqueçam, vocês sempre, 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 sempre podem aprender alguma coisa nova. Né? Olhem para o lado, sempre vai ter alguém para te ensinar algo novo. Olhe com um olhar de aprendizado. Esvazie a xícara, né? Para que entre coisas novas. Então, pare de dizer assim, aquilo que eu sei, aquilo que eu sou, aquilo que eu vejo, né? E comece, esvazie um pouquinho a xícara para entrar mais coisas novas. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado. Gratidão por vocês terem ficado até essa hora com a gente. Então, na próxima terça, a gente tem mais assunto aí Isso maravilhoso para aí. vocês aprenderem. Estejam conectadas conosco, 8h20 da noite, horário de Brasília, toda terça-feira, e atenta aos stories que a gente vai começar a soltar aí solicitação de tema. A gente quer que vocês também falem o tema mais interessante para a vida de Mande os vocês temas aí. para mim também, mande sugestão. Exato. Minha amiga, você tira Vamos. aquele print maroto aí da gente para fazer nossa capinha? Para eu não desligar a live aqui igual da outra vez. Olha, se eu tirar um print aqui, não vai adiantar. Eu peço aqui, quem está ainda na live, consiga tirar um print, porque Ótimo. tá, como eu disse a você aí. Então vamos lá, meninas. Tira print, vamos fazer pose aqui, a nossa fotinha, compartilhem nos stories, que a gente também vai repostar o post de É, vocês, tá certo? Foi chique, dá aqui um print. Tem, meus amores. tênis, 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 tênis. Meus amores, ó, um beijo grande, Papai do Céu abençoe a noite de vocês e bom descanso. E uma ótima quarta-feira, que seja produtiva, de muita felicidade, muita paz, muito dinheiro, muito amor no coração de vocês. Beijo Cheiro, grande. cheiro, cheiro, Um cheiro. cheiro, minha Tchau, linda. Tchau, cheiro, tchau. tchau.